sempre gostou, né, de filme de Kung Fu. Ele começou trabalhando na locadora, então você imagina que ele deve ter assistido de filme nos anos 70, né? Porque ele nasceu em 69, e no finalzinho dos anos 70, tinha 18, 19 anos. Então ele pegou essa geração de filmes aí dos anos 70 de Kung Fu e deve ter destruído de assistir os filmes. O que vocês ouviram falar sobre a personalidade do Tarantino? Porque eu assistindo os extras do filme, eu vi que ele decidiu terminar o filme daquela maneira, que nós não vamos falar aqui, mas foi de sopetão. Ele comenta que ele falou assim, não, o filme vai ter que terminar assim. Ele ligou pro produtor e falou, é assim que vai terminar o filme, do nada. Tem sempre isso, de falar assim, eu quero desse jeito, acabou. Tanto que você chega a ver o roteiro, coisa que eu já cheguei a ver no do Bastardos, ele chega a detalhar até a luz. Ele chega até falar assim, eu quero o luz desse jeito, sabe? Não é questão só de música, diálogo, não, ele detalha tudo. Tudo que ele quer no filme ele fala, eu quero assim. Ele acredita nas ideias, ele acredita quer fazer do jeito que ele... Então eu acho que pra mim o melhor resgate que ele fez, sobre você estar falando dele pegar ator velho e resgatar pro filme, foi a questão do Sonitiba. Que ele sempre foi viciado nos filmes de Sonitiba, filme de Kung Fu lá do B. E ele pegar o Sonitiba pra fazer o quê? O Hattori Hanzo, que é um mestre de... Não, mas o Sonitiba não é chamar o próprio livro. Sonitiba? Sonitiba. Ah, o Sonitiba. Que porra é Tem um autor nacional que chama Samitiba. Samitiba. Depois você fala. Samitiba. Não, eu não quero falar sobre ele. Bom, falando de RPG, a gente nunca usou nada de filme do Tarantino em jogo de RPG. Isso porque o Matheus nunca mestrou, eu acho. Não, nunca mestrei. Imagina ele mestrando. Tem que ter violência. Tem que ter sem violência não faz pro pai Tarantino. Tem que jorrar sangue. A gente criou até um termo, qualquer coisa que sangra demais, a gente fala, o Tarantino deu uma passadinha ali só do lado ali já deixou a marca dele, né? Eu acho que não tem nenhum filme dele que não morre ninguém. Isso eu tenho certeza absoluta. Todo filme dele morre alguém. Todo filme. Eu acho que ele tem um assassino escondido ali, né? Todo por trás dele. Não, agora a gente vai parar de falar de Tarantino. Vai parar de falar dele. Não, a gente vai falar. Mas eu gostei. Porque como a gente convidou você, tem uma surpresinha, né? O que é surpresinha? Tem a assim, surpresinha. ó. O que é? 17 mole. É o bate-bola. A gente vai pedir pra você começar a falar das merdas. Já falar das merdas que você fala pra todo mundo. Eu falo merda? Você fala pra todo mundo que mulher é atraso de vida. É atraso de vida. Isso é atraso de vida. Você que tá escutando, mulher é atraso de vida. Detalhe, os três namoram. É atraso. Os três. Eu não namoro não, vai tomar no seu cu. Namora sim. Tá saindo. Segunda merda que ele fala, ele nunca admite que namora. Pegamos. Não, eu não peguei. Eu gosto mais de Fruit Loops que qualquer mulher desse mundo. Lá. E Star Wars também. É verdade. O Matheus, ele é viciado em Star Wars. Conta a história da menina que você tá saindo, que ela chegou. Que é isso aqui? Não, pior, isso aí foi foda. Veio dois amigos meus de São Carlos me visitar. Aí ela chegou no quarto e eu tenho um quebra-cabeça Star Wars. Ela chegou e falou assim: nossa, o que é esse quadro aqui? O que é esse desenho nesse quebra-cabeça? Amigo meu olhou e falou assim: chegou pra mim, bateu uma perna assim, eu tenho certeza que você acabou de broxar. Eu tinha broxado. Ele tem um tênis do Star Wars que a sola é o Darth Vader e o outro é o Luke Skywalker. Tudo do cara é do Star Wars, meu. Minha cueca tinha. É aquela história que minha namorada, como é que é? Pediu pra mim escolher entre ou ela ou Star Wars. Mas não fizeram, eu tenho saudade dela. Não, mas no meu top 10, mulher fica atrás de Star Wars. Ó, não assimile, não generalize. Heineken é melhor que mulher. Mulher atrás de Você fez um top 10? Você tem no seu quarto assim uma Não tem, vamos ver. Top 10 do Matheus, vamos lá. Primeiro. Não, eu gosto mais de amigo. Amigo fica em primeiro. Ó, que bonito isso, hein? Segundo. Peraí. Gosta mais de amigo. Mentira, não gosta de mulher. Segundo? Não sei. Eu gosto. Filme é segunda posição. Terceiro. E agora? Masturbação. Não, Fruit Loops. Não, eu gosto mais de Heineken. Heineken terceiro. Quarto, Fruit Loops. Ah, meu celular tá tocando. Puta, eu não acredito. Você não atendeu? Que Pra colocar. Só vibrou. Quinto. Quinto. Será que entra mulher aí ainda? Não, Star Wars entra aí. Entra aí no quinto. Deixa eu ver, Star Wars não, Star Wars entra agora. Sexto. Vamos por mulher aí, pode ser? E sexto? Qualquer coisa muda, pode ser. Ah, tá. Vai dita. Beleza. Sétimo.
Não sei, eu não gosto de estudar. Não, isso é o que Não, é que você gosta, retardado. Suco de uva, puta, adoro suco de uva, velho. Suco de uva! Veio suco de uva! Ainda bem que é o Moro que tá contando. Se fosse o Lula, só ia até 9. Foi mal, presidente. Tá, 8. Puta, amendoim, velho. Puta, amendoim é muito bom, velho. Não, vamos trocar, vamos pôr sexo antes, depois pôr mulher depois. Ah, como? Ai, eu entendi! Eu entendi! Não sei, o que nós pôr? Deixa eu ver. Nós não, eu sei que vai pôr na lista. Não, eu não vou pôr nada. Puta, adoro escutar podcast. Tá na minha lista também. Só, cai mulher. Tá, mulher sai do sexto. Vai pro sétimo, vai pro podcast. Isso aí. Pô, cara, eu vou fazer um gráfico assim, ó, de volta das coisas que você fala. Se vira, não sou eu que edito. Tá, então mulher podcast tá no lugar 6 e mulher tá no 8. Tá, e o 9? 9. 9 já foi. Não, foi o 8, caralho. Não Presta foi atenção. amendoim no 9? 8 caralho é muita Não coisa. sei, velho. Coçar a barba? Não gosto. Odeio ter barba. Costa pra O cara caralho. é sadomasoquista. Ah, vai tomar no Eu seu não cu, gosto. mano. Você fala que no lugar de barba tem barba. Sei, Você é retardado. Eu vou fazer. Tá, a gente vai começar de novo então, primeiro. Puta. Pô, você tá falando sério? Não, é zoeira. Não, que... Mas tá um 9 ainda. Assim. Metálica, puta, Metálica. É melhor que mulher também. Troca de novo. Põe mulher por... Mulher é o último! Esse cara é viado, mano! Não tenho nada a declarar sobre isso. Não, só fazer sexo mulher escutando Metallica, aí o sexo foi o primeiro. Puta, assistindo Star Wars. Assistindo Star Wars, Começou com de uva depois. comendo amendoim. Uma tigelinha de Fruit Loops e uma tigelinha de amendoim. Fruit Loops É orgasmo múltiplo. Você é algum amigo seu? Bom, Homem sempre. a gente já fez a lista do top 10. Agora... Agora a gente vai fazer a perguntinha que tem a ver com o nosso vlog. O que faz parte da sua vida? Tem que ser algo assim que, tipo, sem zoeira, sem nada, assim. Que faz parte da sua vida, assim. Olha essas 10. Tipo, o cinema sempre fez parte da minha vida. Tipo, sempre quando eu tô mal, eu tô bem, cinema pra mim sempre foi algo terapêutico, assim. Sabe? Quando você tá mal, você assiste um filme, se anima, assim vai. Então o cinema pra mim, assistir um filme, sentar pra assistir um filme, Faz acho parte que é da a coisa vida. que mais faz parte da minha vida hoje em dia. Quando você tá mal, você assiste um filme, você fica pior, sabe? Essas coisas. É muito foda. Quer fazer algum comentário? Quer fazer algum merchan seu? Merchan. Quer fazer uma propaganda sua? Eu Canal atual? eu faço Mariana. programa à noite, meu telefone é... Beleza, a gente vai encerrar por aqui. A gente quer agradecer a participação do Matheus. Isso aí, Matheus. Cruz, tchau. Cruz, Salve, tchau. ambos.